Bom, então, boa tarde para todos. Continuando o nosso curso de Cultura, Pesquisa e Extensão. Hoje nós estamos recebendo o Célio Turino, fazer uma breve apresentação para vocês do Célio. O Célio é mestre em História na temática Cultura e Cidades pela Unicamp, especialista em Administração Cultural pela PUC, licenciado em História também pela Unicamp. E o Célio é o idealizador e gestor do programa Cultura Viva e dos Pontos de Cultura, uma política pública que é referência para diversos países da América Latina, da Europa, com mais de 3.000 pontos de cultura espalhados em mais de 1.100 municípios no Brasil, beneficiando aproximadamente 8 milhões de pessoas. Isso é um dado do IPEA já de 2017, 2016. É um programa que contempla ações como cultura, saúde, escola viva, agente de cultura, cultura tradicional, interações estéticas, residência artística entre pontos de cultura, incluindo mídia livre, intercâmbios internacionais, cultura digital, entre outras atividades. O Célio também é consultor e conferencista sobre cultura e cidadania e já ministrou palestras em mais de 20 países. Entre eles, a gente pode citar aqui Reino Unido, Itália, Espanha, França, Alemanha, Holanda. Também tem um circuito da América do Sul aqui, pelo Chile, pela Bolívia, pelo Equador, Panamá, Costa Rica, enfim. Entre dezenas destas palestras, muitas como aula magna. E em 2015, foi convidado pelo Papa Francisco para ministrar na conferência de abertura do 4º Congresso do Programa Pontifício Escolas Ocorrentes, na cidade do Vaticano, ao qual ele deve estar ainda empenhado, deve estar trabalhando com os desdobramentos desse congresso, né, Célio? Célio, atualmente nós assistimos um recrudescimento dos movimentos fundamentalistas, sobretudo religioso, que visam um aniquilamento da sociedade moderna e também dos valores da pluralidade, da diversidade, enfim, das expressões. E na esfera global, na mesma direção, a gente assiste o crescimento de movimentos de extrema-direita que completa a face desse processo. Então, nesse contexto como é que a cultura pode pactuar na construção de uma nova cidadania, como é que a saúde mental das pessoas, como é que a arte pode ajudar ou abrir portas, abrir caminhos, né? Construir, como é que a gente pode colaborar na construção de pontes, né? Com o outro. Tá bom. Bom, primeiro, boa noite, Pedro, boa noite às alunas, alunos. A maioria são alunas, né? Correto seria, então, a concordância sempre no feminino. Por As termos aí a alunas, a concordância. maioria... As alunas, né? Eu prefiro do que todas e todos. Eu vou logo na todas. Por séculos, a concordância se deu no masculino, né? E as mulheres não se importaram. Então, os homens também não precisam se importar. A concordância no feminino. Tem também o artigo neutro, né? Mas eu prefiro ir um pouco ali pelo que eu vejo em cada lugar e vou soltando. Mas boa noite, é uma satisfação estar aqui. Então, logo que você me convidou, eu vim com o maior prazer. Quando convidar novamente, estou à disposição, Pedro, porque a gente já tem aí uma história longa, né? Já tem aí uns 15 anos, 12, 13 anos que nos conhecemos, acho que foi na Teia dos Pontos de Cultura em Belo Horizonte. Exatamente. Pelo menos eu lembro de uma carta que você mandou para mim, chegou no meu trabalho, você falando Um do meio encontro que a gente teve. testamento, né? Você acha que citava, inclusive, uma
uma obra da Guatemala. Eu ainda não conhecia a Guatemala naquela época. Era A Sombra do Vulcão, será que foi isso? Foi, Um livro foi. que você mandou para mim, falando do meu, que eu uso chapéu, né? Agora eu estou careca aqui, que chega em casa. É, Tem que tomar vitamina D toda semana, porque não não pego tem sol como desde pegar março. sol. Moro em apartamento. Mas, enfim, falando disso, é para dizer que o quanto estou feliz em estar aqui. E, na verdade, eu já estou entrando no tema da nossa conversa de hoje, porque é cultura e afeto. Não há como estabelecer relações de confiança numa sociedade se não há relações de afeto. E não há como estabelecer uma relação de convivência numa sociedade se não há confiança. Por isso é que o afeto é a liga nesse processo todo, né? Havia um educador suíço, há 200 anos atrás. Ele aqui no Brasil é até conhecido, assim, pelo menos eu vejo, às vezes, essas instituições, acho que são espíritas, elas põem instituição Pestalozzi, né, de Sei. educação. Né? Na verdade, é Pestalozzi, porque ele era de origem francesa, né, a parte suíça que fala de francófona, né? E ele foi um educador em que o Allan Kardec estudou lá. Não tem nenhuma relação dele com o espiritismo, não, porque ele foi o educador do Allan Kardec, né? Ajudou, claro, na formação do pensamento dele, né? Mas não, o Pestalozzi foi o grande educador do afeto, educação do amor, né? Ele falava da necessidade de unir as linguagens do coração, da cabeça e das mãos, né? É a linguagem do sentimento, a linguagem da razão e a linguagem da ação. É algo muito interessante que hoje, nos tempos atuais, quem resgata esse pensamento do Pestalozzi é o Papa Francisco, que ele inclusive faz essa mesma alegoria, linguagem do coração, da cabeça e das mãos, né? Que é algo que veio ali num outro processo educacional, começo do século XIX, né? No período do Napoleão ainda. Naquela época, a educação era na base da palmatória, né? Uhum. Na Inglaterra, só nos anos 60 que aboliram a palmatória, os castigos físicos na educação. No Brasil, nos anos 50, ainda havia palmatória. Imagina em 1810, algo assim. Mas eu puxo essa linha do Pestalozzi para dizer que ou existe a busca de uma unidade do ser, ou a gente se faz como seres partidos. Nas sociedades contemporâneas, nós somos absolutamente partidos. A gente sente de uma forma, pensa de outra e age de outra. É assim que funciona. Por que nós agimos dessa maneira? As nossas atitudes são desconectas, não existe essa harmonia do ser, né? Porque é sempre o conflito entre vida e sistemas. Existem os sistemas naturais, né? Acho que não vai caber falar aqui, ainda mais para alunas e alunos de medicina, que o pessoal acompanha todos esses sistemas, né, do corpo humano, né, que na verdade, o corpo humano é um sistema que contém inúmeros sistemas, né, dentro dele e que se interconectam. E o corpo humano, como um sistema, ele se interconecta com o sistema da vida no planeta, né, o planeta Terra, que faz parte do sistema solar, que faz parte do sistema galáctico e assim vai. E mas existem outros sistemas que são aqueles construídos pelos humanos. São sistemas históricos. Estado, mercado, as igrejas, o sistema de educação também, né? Todos esses sistemas foram construídos para atenderem às necessidades da vida, né? Ocorre que eles vão ganhando uma vida própria e eles vão nos comandando. E a gente passa a servir ao sistema, não o sistema a nos servir. E quando isso acontece, nós nos tornamos sujeitos partidos.
né? Sentimos de um jeito, pensamos de outro e agimos de outro. Às vezes a gente até racionalmente sabe que não devia tomar aquela decisão, mas a emoção nos leva a tomar uma decisão contrária à razão, ou a razão nos faz tomar uma decisão contrária à emoção. E pior ainda é quando a gente vai agir, que não age nem conforme a emoção e a razão, age conforme o ambiente geral. Isso acontece em situações políticas, acontece em decisões eleitorais, acontece em, em movimentos religiosos e tudo mais. Sobretudo quando esses movimentos religiosos eles assumem uma razão integrista, né, ou fundamentalista, né? O que é o fundamentalismo? É a busca daqueles fundamentos, daquela pureza, né, original, que não existe, né? Até porque as religiões e todos os pensamentos na humanidade eles são construções históricas e que vão se alternando conforme o tempo e são interpretações, mas de repente alguém vai lá e interpreta coisas, né? Se a gente pegar aí as 10 tábuas, né, dos 10 mandamentos, está lá, não matarás, mas em nome das religiões se mata muito. Não roubarás, mas em nome das religiões se rouba, se dilapida, se aniquila culturas inteiras, né? E assim você não usará o santo nome de Deus em vão. Se a gente olhar agora as candidaturas, quantas não falam em nome de Deus, né? É até óbvio, né? Seriam grandes pecadores qualquer pessoa que seguisse o fundamento lá dos 10 mandamentos. Mas esses são os que mais falam, fazem campanha dentro de igreja, manipulam, falam o que não fazem, né? Vê lá aquela pastora lá que saía, casou com o filho, casou com que era genro, que era também, sei lá o quê, marido da esposa, né? Genro, da filha, era filho adotivo, aí casa com ele, aí sai com o outro, e não sei o que tal. É assim que se faz. Isso não é um caso isolado aqui, mas é algo recorrente. Se a gente fizer, se um dia vocês quiserem, eu dou exemplos na história dessa Esse não modus unidade, né? operandi. Entre sentir, pensar e agir, né? Então, esse fundamentalismo e essa busca das verdades cerradas, né, fechadas, ele leva a grandes conflitos, né, na humanidade, né? Um deles aí, se a gente pegar na história, é o colonialismo, né? O colonialismo foi a partir do século XV, XVI, foi a base de todos esses horrores, a desumanização de povos inteiros, né? O racismo surge nessa época, né? Você sabe que biologicamente só existe uma raça, que é a raça humana, né? No entanto, racismo existe. Por quê? Porque é uma construção histórica para justificar um processo de opressão, de expropriação de povos, né? Como assim? As matanças em relação aos indígenas, os holocaustos todos, né? Matanças mesmo, o pessoal distribui até o começo do século XX aqui em São Paulo, na região lá de Presidente Prudente, entrando para o oeste paulista, havia uma grande população caigangue. Agora eles habitam mais o Rio Grande do Sul, né? E era até chamado de a muralha caigangue. A colonização não chegava. Já está no início da República e ali tinha os caigangue habitando aquela região. Aí houve um horror aqui em São Paulo. O pessoal teve as epidemias de varíola, né? Principalmente de varíola. Teve também a febre amarela. Aí o pessoal pegava a roupa de dos enfermos, né? Daqueles que tinham morrido de varíola ou também febre amarela, que foi lá E enviavam para os na índios. virada do século XIX para o XX, né? E
também a gripe espanhola, aí, 1919, né? E doavam para esses indígenas. Aí exterminaram, foi uma profunda guerra biológica, uma guerra que praticamente está esquecida na história, né? Entregavam para os indígenas a roupa contaminada de varíola e eles morriam, né? Então, isso é fruto do colonialismo que não começou ali com Cabral, ele se estende até hoje. Ou a escravidão, né? Imagine um continente como a África sendo expropriado dos mais jovens, dos mais fortes, dos mais capazes, por 350 anos a fio, né? Então, imagine o que se fez sobre aquele continente, né? As pessoas escravizadas, tinham que atravessar o Atlântico, nem sabiam para onde ir. 40% dos que faziam a travessia morriam na travessia. São muitos horrores, né? Isso tudo foi abençoado pelo fundamentalismo religioso, no caso, religião católica, mas não só, também os protestantes, né? A escravidão nos Estados Unidos era feita sob a ética protestante, né? Dos Quakers, né? Assim também, se a gente olhar, para não ficar também só falando de um lado, né? Sabe, tem a ilha de Zanzibar, que fica lá no Índico, que é na costa oriental da África, né? Que hoje é a atual Tanzânia, e Zanzibar foi assim definida porque era a ilha onde havia escravização de africanos, né? Porque em árabe, Zanzi é negro, né? Então, houve também uma grande escravização de africanos ali sobretudo para Bagdá, ali na região do Mar Vermelho. Houve inclusive uma grande revolta na cidade de Basra, isso em 1100. Aí eu estou jogando as coisas, Então, mas na Idade verdade não é Média. jogado. Porque isso tudo faz parte desses movimentos em que o fundamentalismo vai dando um conforto moral e ético para que aquelas populações que seguem essas ideias, essas religiões, esses pensamentos, elas tenham um conforto moral para justificar essas opressões e essas matanças mesmo. São horrores, assim, né? Obrigar alguém a andar com uma gargalheira, assim, que era uma gargantilha aqui de ferro fundido, com ferros, com a cabeça baixa, e caminhar pelas cidades ao longo de meses, porque era um, um cativo que fugiu, né? E ele tinha que, às vezes, ir numa missa com isso, né? E como que alguém achava aquilo natural? Achava natural porque era justificado pelos fundamentos religiosos. Mas não é só religioso também, tem os fundamentos de mercado. Hoje a gente vive uma época de horror econômico, né? Em que se comete um genocídio diário contra milhões de pessoas, bilhões de pessoas que são expropriadas dos meios de subsistência. Também se comete um roubo assim profundo de todos os demais seres, não só os seres humanos, né? Se polui os rios, veja aqui em São Paulo, tudo rio infestado de merda, virando esgoto, ou se taca fogo em floresta, tem aquela imagem daquele tamanduá pegando fogo no pelo, aquela onça com as patas todas em carne viva, né? Tempos E de o que horror faz a mesmo, né? gente ser indiferente a isso, né? Ou ser indiferente ao martírio dos animais, né? Pega lá as galinhas naquelas granjas, transporte de gado que veio aqui por Santos em navio, que vai vivo, atravessando o oceano, um horror assim brutal, né? É, gente morando em favela e a gente nem se importa. São muitos horrores, né?
Mas a gente se conforta de que, pela ideologia, aí no caso do fundamentalismo de mercado, de que esses horrores eles são justificados porque as pessoas elas não tiveram mérito, elas não foram capazes, e o mundo só se move pela competição, pelo egoísmo, pela disputa. E a gente aprende isso na escola até, né? Vai aí várias escolas, às vezes até que se dizem progressistas, humanistas, sei lá o quê, tem lá o cartaz: venha para cá, aqui só os melhores, só os vencedores, só os mais Uhum. bonitos, só os mais isso, né? Competentes. É o que se diz, né? O que é uma grande mentira, porque a humanidade ela não sobreviveu graças à competição, ao egoísmo. Muito ao contrário, a humanidade é resultado da cooperação. Isso é bem fácil de compreender. Imaginem aí na pré-história, alguém que descobriu a propriedade medicinal de uma planta, uma folha de boldo. Minha avó gostava de amassar boldo, tomava chá de boldo, era, na verdade, macerado, assim. Eu lembro, ela chamava de amargo. Imagine quem descobriu aquele boldo, né, que ajudava aí a resolver uma dor de barriga, qualquer coisa assim. Se as pessoas tivessem guardado para si esse conhecimento e não compartilhado com os demais daquele agrupamento de pessoas, ela simplesmente, quando ela precisasse dessa folha de boldo, ou que folha fosse, e ela estivesse lá com uma dor de barriga dentro de uma caverna, ela ia morrer de dor de barriga porque não ia ter quem soubesse pegar aquela folha. Uhum. Ela teve que compartilhar aquele conhecimento, ou conhecimento da preservação do fogo, ou de como fazer o fogo, né? Para atravessar um rio, era necessário dar as mãos. Sem dar as mãos, aqueles hominídeos, eles não conseguiriam atravessar um rio, uma corredeira, para pegar uma caça, era preciso se unir, se juntar, senão eles iam disputar carniça com as hienas, né? Também era um pouco isso. Talvez hoje a gente coma muita carniça como as hienas, né? Só que de uma outra maneira. Mas, em todo caso, para uma comida um pouquinho melhor, era preciso se juntar, saber se articular, saber usar a ferramenta e compartilhar como se usar a ferramenta e, e usar a linguagem e usar o processo educativo, ensinar os outros. Imagine, na pré-história, e a expectativa de vida de alguém não era de 30 anos, era inferior a isso. Como você passava culturas e conhecimentos, né, nesse período? Isso se passava, né? Tanto que a gente vê essas pinturas rupestres magníficas aí, de 20 mil anos, né? Alguém deixando uma mensagem para a gente. Por que se deixou uma mensagem para gerações futuras? Porque houve esse sentimento de partilha, de colaboração, não de competição, não de querer pisar no pescoço do outro, né? Uhum. Mas nós aprendemos que é o contrário, que nós somos fruto da competição. E É. aí a gente se conforta em ver esses Célio, horrores. Então, diga, deixa eu eu vou dizer para você. desembestando a falar aqui, Eu é mania sei, de e historiador. isso é muito bom. O Gustavo, um dos nossos colegas, está dizendo que é muito interessante esse seu conceito sobre nós, hoje em dia, sermos as hienas, né? Come As muita hienas carniça. modernas, né? A gente... Gustavo, você quer Saiu falar a alguma casa coisa? aqui. Por favor, fique à vontade, Gustavo. Não, não, foi só um comentário mesmo, que eu achei bastante É, interessante ele falando, porque senão a gente ia ser como hienas, né? Mas, quer dizer, hoje talvez a gente seja já hiena, né? Esteja como hiena, comendo as É. carniças. É até pior, viu, Gustavo? Porque as hienas elas têm um sentimento de preservação da espécie, né? Coisa que nós não temos, assim, mas a gente até tem.
mas pensa na espécie muito limitada, né? Não há nenhum outro animal nesse planeta que bebe a água onde ele defeca, por exemplo. Uma onça não bebe água onde ela defeca. O único animal que faz isso é o animal humano, né? A gente defeca. Veja aqui em São Paulo, somos todos cercados por muitos rios magníficos. São 300 rios aqui só no município de São Paulo, né? Todos encobertos, transformados em esgoto. Uhum. A gente vai buscar água lá, 300, 400 quilômetros daqui, para beber, né? Daqui a pouco vai também jogar as nossas fezes lá, aí vai buscar a 1.000 quilômetros uma água, até não ter mais água. Ou, ou roubar dos filhos e netos, né? É, é o que nós fazemos, né? Esse ano, com a pandemia, diminuiu um pouco aí a poluição do planeta, talvez a regeneração ela ficou um pouquinho melhor. Mas a gente expropria, rouba o ar, rouba a água dos filhos, dos netos. Comportamento meio destrutivo, né? E isso porque foi sendo criado, né? Como eu estava falando aí nessa gênese do colonialismo, né? O colonialismo e o racismo é que deram a arrancada para a chamada acumulação primitiva, que deu origem ao capitalismo, né? E o capitalismo é Uhum. um sistema absolutamente irracional, porque ele é baseado na acumulação e na exploração infinitas. Veja, se você ligar hoje o Jornal Nacional, vai ter ali uma seção em que vai se falar da involução do PIB. Aliás, o Brasil tem despencado, né? Hoje já está a 12ª economia do mundo. Ele chegou a ser a sexta em 2011, 2010. Então, é um país ladeira abaixo, mas todo dia, mas por quê? Porque também sempre todo dia vai se medindo. A bolsa subiu, a bolsa desceu e tem que acumular mais, são 1.000 pontos, 100.000 pontos, 105.000 pontos, 110.000 pontos, e se cair é um horror, né? Ou seja, só que nós vivemos num planeta que tem dimensões finitas, absolutamente conhecidas, conhecíveis, mapeadas, até o subsolo, os oceanos, está tudo esquadrinhado. Como você pode ter um modelo econômico baseado na acumulação infinita se você vive num planeta que é finito? E, Então, isso paradoxalmente, sem a necessidade desse acúmulo todo, né? Porque para você passar pela vida, lembro que eu vi isso uma vez do Krenak, que assim, os parentes, palavras dele, né? Ô Pedro, os meus parentes, para passar essa trajetória da vida, que nasce, morre, eles não precisam mais que 11 objetos. Ele esse precisa do é o bem cachimbo, viver, né? ele precisa do É o cachimbo, precisa do conceito. cocar, e ele atravessa a vida dele, aí ele vai encontrar com os outros parentes lá na espiritualidade, só com esses 11 objetos. Agora nós precisamos de carteira, de óculos, de relógio, de carro, de internet, e aí ele vai enumerando, não é? E você fala, e A o internet tá pior, bom aí, mas e o pior, precisa ter uma riqueza em papel no banco que você nunca vai usar, porque o que você precisa para viver bem, você já tem. Nada esse contra é quem. esse é o bem viver. Eu até, se você quiser, Pedro, saiu ontem até um artigo meu numa revista espanhola falando sobre o bem viver. Eu passo para vocês, passo para os alunos aí. O que é Ah, o que bem legal. viver? Bem viver é essa forma é esse modo bom de viver. Na verdade, no idioma guarani tem a palavra, tem o termo, que é o ecopura, que é um modo bom de viver na casa. Eco, a casa, não é mais que a casa, a comunidade. Modo bom de viver em comunidade. E o porã é o bom, bonito, belo, justo, né? E também entre os povos andinos aí, o Quechua é o sumac calçai. Esse conceito foi inclusive bem desenvolvido, ele é milenar, né?
mas ele, nos últimos 20 anos, ele tem sido bem estudado aí por povo, principalmente na Universidade de Quito, também de La Paz, em Assunção também, porque os povos Guarani praticam bem. Todos esses povos ancestrais, eles têm essa característica, né? Aqui dos Mapuche aos Inuit lá no Alasca, e os Mapuche no sul do Chile, né? Também na Europa, os celtas, né? Também praticavam esse bem viver. Os povos africanos, você tem uma outra forma que se complementa a essa, que é o... Não sei se vocês já ouviram a palavra Ubuntu, que vem do Banto. Ubuntu. E é Ubu, força, Untu, movimento. Então, é força em movimento. Ou a minha humanidade, ela só se realiza na relação com a humanidade da minha comunidade. E tem até um belo livro do bispo Desmond Tutu, sul-africano, um bispo americano, muito bacana, que é o livro do perdão. Aí ele fala também do Nelson Mandela também. É na superação, olha só, voltando, falando aí do fundamentalismo. O que tinha na África do Sul, né, é o apartheid, né, que é o apartamento, cada povo separado ali com a supremacia branca, né? Eles conseguiram superar isso, o Nelson Mandela conseguiu superar o apartheid exatamente usando essa ética, essa filosofia ancestral, que é o Ubuntu, né? Todo o processo de reconciliação na África do Sul e de superação do fundamentalismo racista, né? Não que não acabou, porque tudo fica assim como Aham. cultura, né? Mas eu digo como na relação, na Mas a instituição relação de, cotidiana de, do de país, decisão, de guerra, ele consegue foi. dissuadir com as É, práticas restaurativas, né? Que veio superar as e a base práticas. é o Ubuntu, né? Que é aí puxada dos povos tradicionais da África, no caso, a palavra vem do Banto, né? Ou mesmo a permacultura, que é toda baseada no modo de ser dos povos aborígenes da Austrália, né? Que é a cultura da permanência. Você conseguir produzir sem extrair. É engraçado falar isso, para a gente não Uhum. consegue perceber isso, mas é possível. Produzir sem extrair, apenas utilizando os recursos do local e trabalhando numa perspectiva da regeneração. Isso se desdobra, e quando eu falo dessas filosofias e éticas de povos tradicionais, ancestrais, eu não estou dizendo que com isso a gente está querendo qualquer tipo de volta ao passado. Primeiro, De porque são os povos retrocesso, de se livrar dessas ferramentas, da tecnologia, não é nada disso, né? não. Isso tudo E pode agregar e transferir a gente conviver de bem com essas coisas juntas, né? isso, por exemplo, você está em tecnologias avançadíssimas, como agrofloresta, a sintropia, no Uhum. processo produtivo agrícola, né? Que não é o da monocultura. Você pega. Uma vez eu fui de Cuiabá ao Xingu, né? Eu tive a oportunidade de passar, você sabe disso, assim. Eu passei uns tempos aí com vários povos, né? Eu gosto de viajar, de contar a história, mas eu fui de Cuiabá até o Parque Nacional do Xingu de avião, um aviãozinho, né? E 1 hora e meia. Eu digo a vocês, eu mal via árvores. Teve uma, acho que era um jequitibá enorme, assim, que tinha todo o gado ali naquela sombra. O gado gosta de ficar na sombra, né? Eles todos ali embaixo, né? E era uma secura, uma coisa assim. E até que eu cheguei no Xingu, inclusive eu descobri que na floresta se faz muito frio na noite, e eu Uhum. não levei roupa para frio. Tem um frio danado na primeira noite, mas depois eu me adequei ali, porque as ocas do Xingu, elas são de uma arquitetura magnífica, elas são fresquinhas no calor e quentinhas no frio, à noite, né? Qualquer hora posso, se alguém quiser, eu explico por que isso é. Mas então, a gente tem assim um grau de exploração, de destruição, que é fruto
ele é justificado mentalmente para nós pelo fundamentalismo de mercado. E que aí se imbrica com o fundamentalismo religioso, que cria a ideia de que tem alguém que vale mais que outro, que é um povo escolhido, ou o que seja, e aí todos os horrores do planeta. E aí criam-se os a história mitos, né? foram por aí. Criam-se Ô, os professor, mitos. posso fazer uma pergunta? Por favor. Então, hoje em dia, esse nosso egoísmo, entre aspas, egocentrismo, então ele vem por causa da mudança da sociedade, né? Porque o que eu estava pensando era o seguinte: antes, eu acho que, por exemplo, antes do Renascimento, não tinha essa ideia de acúmulo para si próprio, né? Eu acho que começou isso no Renascimento. E então não é muito da nossa natureza, acho, esse egoísmo, egocentrismo. Começou, acho que mais no Renascimento, quando começou o antropocentrismo, né? Não sei se é isso. O antropocentrismo vem de antes, um pouco antes, mas é isso. Esse é um momento bem datado, assim, porque a ideia da havia acumulação, claro, os faraós, os imperadores, né? Mas era uma outra ideia de existência. Com a virada aí do século XV vem o individualismo, que trouxe coisas interessantes. Ele, inclusive, é expresso ali no Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, né? Acho que vocês conhecem, né? Que é o homem no círculo, né? Inclusive, ali é uma equação matemática que o Leonardo da Vinci resolve do ponto de vista artístico, porque ela foi lançada por um arquiteto romano, Vitrúvio, que ele deu as medidas da proporção humana, né? Isso no século I. Aí, por 1500 anos, os sábios do mundo, da Idade Média, tentavam resolver aquele problema. Quem resolveu foi o Leonardo da Vinci, né? E daí é que vem o Renascimento, que sai também daquela ideia, entra a ideia do homem no centro, né? Do humano no centro, que é expresso, que aí vem o Renascimento, né? E aí, sim, se consolida esse antropocentrismo. Eu diria, inclusive, que a gente, se quiser rever um quadro civilizatório no atual momento, a gente deveria sair desse modelo antropocêntrico para um modelo biocêntrico, tal qual praticado também aí por vários povos. No Xingu, por exemplo, não existe o conceito de humano, tal qual a gente conhece. Até tem um antropólogo, o Viveiros de Castro, ele conceitua isso, né? E eu pude ver aí com vários povos, fui bastante amigo do Aritano e tudo mais, que morreu agora por Covid, inclusive. E no Xingu, o humano é sempre a perspectiva de cada ser. Se um porco do mato, quando ele vê um humano, ele vê o humano como um monstro, porque ele se vê como um humano que vai Potencial ser caçado. presa ou, né, Uma potencial onça, presa. ela se vê como humana, que vai caçar digamos assim, o humano, né? Então é sempre esse sentido, sempre a perspectiva, né, de ver. Então, é necessário romper um pouco com essa situação, porque a gente precisa se compreender mais no mundo, né? Isso tem, assim, o Pedro falou desses encontros que eu acabei tendo com o Papa Francisco, né? Depois a gente foi criando, assim, uma amizade, fizemos alguns projetos. Ele me estimulou a escrever um livro, eu escrevi, lancei lá no Vaticano, tudo. E, aliás, viu, Pedro, amanhã eu lanço um livro novo aí, que é Que o legal. Por Todos os Caminhos. É pré-lançamento, ainda não sai da gráfica, mas já Mas estava não, mas já... marcado, vai ser lá na Flipossos. E também pela internet, assim, né? Bom, a nossa E, vida passa por esse caminho é, aqui agora, né? A gente pode ir para o mundo, para qualquer lugar do mundo, sem sair da eu tela, cada um na sua tela. estou vendo que eu estou me estendendo, mas, enfim, vocês até me corrijam se eu estou muito dando tiro para vários lados, mas vai dando
uma unidade aí, né? Aí eu queria puxar sobre isso, então, talvez até finalizo, vocês façam as perguntas que acharem adequadas, mas nessas conversas com o Papa Francisco, ele trabalha muito com a ideia da cultura do encontro. A cultura do encontro é essa possibilidade de o singular conviver no diverso, né? E para isso ele tem uma série de práticas. Isso ele começou muito cedo, lá na Argentina. Teve, em 1994, teve um atentado. Acho que vocês, um tanto vocês, eram criança ou estavam nascendo. Houve um atentado terrorista na sede da Associação Mutual Israelense Argentina, a AMIA. Mataram 80 pessoas. Aí o Bergoglio, ele era bispo ainda, aí ele resolveu juntar jovens judeus, católicos, evangélicos e muçulmanos, 15 de cada religião. E por um ano eles desenvolveram um trabalho conjunto. Daí, inclusive, saiu uma lei lá em Buenos Aires, conhecida como a Lei dos Jovens, né? E a partir daí ele foi desenvolvendo esse método, né? Hoje são feitas jornadas da cidadania aí pelo mundo, encontros com jovens, uma série de ações, sempre colocando o diferente, né? Buscando jovens de realidades diferentes. Então, por exemplo, quando ele foi para a América do Norte, ele passou em Cuba e foi para os Estados Unidos. Aí, antes, ele fez um encontro com jovens de Havana e de Nova York, e eles traçaram um projeto comum. Em Israel, lá na Palestina, também, né, até pediu a nossa ajuda, a gente mandou uns jovens para lá, 3 jovens, eles fizeram um encontro de uma semana para resolver um problema muito simples, a convivência entre israelenses e palestinos. Lógico que não se resolveu, mas o importante lógico, né? Infelizmente a gente fala que lógico, né? Mas o importante é o processo. Então, eles se juntaram um tanto de jovens palestinos, um tanto de jovens israelenses e mais 30 jovens do mundo, né? Foram para lá e para desenvolver essa ideia de convivência, né? As pessoas se perceberem na diferença, não terem receio, né? De conviver com o diferente. A gente vai Essa é a cultura do percebendo. encontro, que eu diria que é a possibilidade de superação dos fundamentalismos. Uhum. Então, para se contrapor ao fundamentalismo, é necessária a cultura do encontro. E aí eu Você termino o sabe que você me pediu aí para falar que sobre fundamentalismo. eu pedi para você falar disso, Célio, até porque um dos conceitos que nós desenvolvemos e discutimos muito para propor um curso de extensão de cultura e pesquisa, não é? É a cultura do encontro, né? E eu sempre digo que a gente só toma contato com a qualidade quando a gente permite as diferenças. São nessa baliza das diferenças que a gente percebe a filigrana da qualidade, né? Sobretudo da relação humana. E todas essas aulas que a gente está propondo no curso, na verdade, é um mosaico que a gente, né, é um mosaico para os alunos eles entenderem assim, olha, o quanto de pensamentos diferentes nos rodeiam, do economista, do filósofo, do formador, do professor, que trata das relações étnicas, como foi a aula da Claudine, da professora Claudine. E a Claudine deu um choque cultural assim na gente, Célio. Eu falo desse modo porque o Célio é muito amigo da Claudine. Aliás, eu conheci a professora Claudine no aniversário do Célio, em um dos aniversários do Célio. E ela nos trouxe uma imagem, Célio, de uma Ela deve negra. ter trazido muita poesia, né? Não, ela foi muito
ela Faz foi cruel. belas Ela trouxe oficinas uma de imagem poesia. de uma negra e ela contou a história dessa negra que foi vilipendiada pela cultura europeia, e que, inclusive, o Mandela, há pouco, antes de morrer, pediu os restos mortais, para que os restos mortais dela voltassem para a África, e que fizeram uma homenagem para essa negra, isso na Suécia, onde a ministra da Educação da Suécia um arquétipo, um bolo representando a negra, e aí sendo cortado aos pedaços e sendo servido para as pessoas. E na região do abdômen, assim, uma coisa vermelha representando as vísceras, muito forte, cruel, assim, né? O que o branco é capaz de promover, ou o que o ser humano é capaz de promover com outro ser humano, né? Porque ela toca nesse ponto também. A raça é humana, somos todos humanos, né? Somos todos. E para concluir, nós estamos caminhando para o final, Célio, até ilustrar um pouco para eles também, que toda essa sua trajetória pelo mundo todo e aí esses encontros com o Papa, na verdade, a gente se voltar às nossas origens, não é? As nossas, nós vamos encontrar essas relações como um moleque de rua, como as pessoas no Grande Sertão e Veredas, na obra do Guimarães, a gente encontra isso muito. O matuto que respeita a planta, que entende o peixe, não é? Como fruto, e aí ele respeita o rio, porque é lá do rio que tem o peixe. E tratar o outro com simplicidade. A gente não precisa ser além do necessário, né? Só ter a urbanidade, só ter gentileza com o outro, que é como a gente se trata assim dentro de casa, você com seu pai, você com a sua mãe, com os seus irmãos, com o seu primo, com um filhinho querido, né? Então, está aberto para vocês, se vocês quiserem fazer uma pergunta para o Célio, aproveitem essa, como os Olhando aqui africanos da falam. Renata, né, que eu conheço, muito bom que as duas observações que ela faz, né? É isso mesmo, é na diferença que se consegue construir conhecimento, né? Uma boa floresta é a floresta diversa, né? As pragas agrícolas, elas ocorrem a partir da monocultura, né? Quando Uhum. não existe a monocultura, isso você tem, por exemplo, numa agrofloresta, numa praga, porque ela não tem como prosperar, né? Agora tem uma plantação lá de algodão de milhões de hectares, só tem aquilo, aí é claro que vem a praga. E, e assim vai se degenerando, né? Assim você O vai planeta, provocando os processos de vida, né? o A vida, a primeira desequilíbrio. vez que eu fui para o Peru, eu me espantei assim quando eu vi a quantidade de milhos enormes, milhos grandes assim, coloridos, roxo, azul, tinha tudo quanto era cor, Sim. vermelho. Eu achei. Aí depois, isso foi faz um tempo, não tinha assim Facebook, essas coisas. E você, Eu que trem guardei, é aí um esse dia eu aqui que pus, eu... aí eu pus um dia uma foto no desses milhos no Facebook e teve pessoa, nossa, é transgênico? Não, muito pelo Não, contrário. São os milhos da diversidade. Há mais de 200 variedades de batata no altiplano, né? Ali na Bolívia. e nós só São muitas conhecemos... variedades, mas a gente só conhece uma. Tudo ficou empobrecido, a gente só vê aquele milho amarelo, que é aquela produção. Então, vai se destruindo uma riqueza, né, de vida, de propriedades, de possibilidades, assim, de tudo, né? É, sempre por essa ideia da acumulação, né? E é insaciável, né? Porque ninguém precisa de 1 bilhão, né, para a vida. Imagina se ter 1 bilhão.
pode ter lá uma boa casa, e ter uma casa na praia, pode ter uma lancha, pode ter. Mas chega uma hora, ninguém come, ninguém janta 3 vezes, né? Sim, E ninguém vai ter 5 geladeiras em casa, né? Não tem necessidade. Então, a acumulação ela só tem um objetivo que é da sensação de poder, né? Que as pessoas vão ter em relação às outras, né? E isso cria um desvirtuamento muito grande na vida em sociedade, né? Então, é preciso reconquistar essas relações da diversidade, da diferença, do aprendizado, das comunicações entre os outros, né? Saber escutar também. Hoje se fala muito de lugar de fala, né? Tem que ter também um lugar de escuta, né? Tem um lugar de fala, tem que todos poderem falar, mas tem que ter uma polifonia, cria um outro processo, né? Mais múltiplo, mais em mosaico, e que ele tenha o tempo de escuta também, escuta com o outro, né? e aí a gente vai transitar pela alteridade, né? Ah, é. Não Aí, é? ó, Quando você se é um identifica no exercício. outro, ele te representa, e o inverso procede também, não é? Gustavo, E quer fazer algum comentário? Renata, Raquel? Gostaria muito que vocês dessem o tom, se vocês gostaram ou não, para o Célio não ficar triste. Você não, vê que eu ele estou é habituado, estou acostumado, tranquilo. fala, poxa, Para fui lá mim tá ótima a falar. conversa, pode continuar. E você estava falando de alteridade, né? Aí, de todas as habilidades humanas, a que mais permite o exercício da alteridade é a arte. E a Uhum, partir da arte a gente se transpõe em realidades que não aquelas experimentadas pela gente, né? Você aprende, inclusive, a lidar com as emoções, porque as situações há emoções, há realidades que a gente nunca vai viver, né? Plenamente. Ou vai, em algum momento, precisar viver, mas a gente vai ter que aprender como lidar com essas emoções, com esses sentimentos, com essas realidades desconhecidas. E aí é a obra de arte, é uma literatura, uma música, uma a sinfonia, poesia, né? poesia, poema, que vai dando esses caminhos para a gente, vai servindo, vai permitindo que a gente aprenda. É um exemplo simples aí para dar para você, um exemplo rápido, né? Se eu falar para vocês um amor de Romeu e Julieta, vocês provavelmente vão saber do que eu estou falando, né? Mas muito provavelmente vocês não chegaram a viver um amor de Romeu e Julieta. Quer dizer, todo mundo viveu ali na juventude. Não totalmente, não teria morrido, né? Um dia eu dei esse exemplo, tem uma menina que matou. Não dá, né, professor? Senão teria Poxa. morrido, né? Eles mataram, né? Eu falei, pois é, então vou ter que ver outro exemplo. Mas aqui está mais rápido. Talvez Mas, Paulo e Bebeto, quem sabe, né? Pode ser um mas, exemplo enfim, mais foi necessário contemporâneo. ter um Shakespeare para descrever esse amor intenso de juventude, né? Em situações de conflito, né? A partir de uma obra de arte. E aí, quando a gente tem contato com a obra de arte, a gente vai saber lidar com aquela emoção, com aquela realidade. Também em outros momentos, outras relações de inveja, de disputa, de egoísmo, de amor profundo, enfim, tudo isso a obra de arte nos dá o ferramental. Às vezes a gente nem domina um idioma e está cantando uma música, até enrolando lá a língua e tal, e é tocado por um profundo sentimento de felicidade ou tristeza. Que a Mesmo não música nos sabendo o que simboliza. aquela letra queria lhe dizer, Exato. mas E às vezes você, nem tem. Pode né? ser uma E às vezes, sinfonia. uhum. E aí, então, a arte ela permite isso.
Hoje, Na nesses terça-feira nós tempos... discutimos, terça-feira nós estávamos com o Tadeu Marcato, e o Tadeu conta da trajetória dele. Hoje ele é professor de filosofia e ele cita Nietzsche, né? Dizendo assim, nós precisamos da arte para não morrer. E para ter esse mapa do caminho, Para né? ter o mapa do Durante a caminho, nossa existência, né? E para aprender a tanto que lidar com as nossas angústias, né? você veja, eu não entrei na questão da política, né? Fiquei atento ao tema, né? Fundamentalismo. Falei de religião e de economia, mas vamos terminar com política, porque é o fundamentalismo na política. Esse extremismo, né? Que cresceu no mundo nesses últimos 5 anos, né? Ele foi resultado de uma estratégia muito bem sucedida de descrédito da arte, das sensações e dos sentimentos. Veja mesmo aqui no Brasil. Começou com os ataques às exposições em museus, obras de teatro, desmoralização de professores e professoras em sala de aula, aquele movimento Escola Sem Partido, aí, estimulando alunos e pais a quebrarem a autoridade de cátedra, a autoridade pedagógica, filmar professor. Com isso, se criou uma desorganização mental na sociedade que permitiu o avanço, essa profusão de fake news, da pós-verdade. Na verdade, fake news é uma mentira. Mentira sempre houve na humanidade. A diferença, mentira, intriga, tudo mais. A diferença dos tempos atuais são duas. Uma, a escala, e a segunda, a descapacitação que parte grande da sociedade tem em conseguir lidar com esses ambientes de verdade, pós-verdade. E isso se dá exatamente por um processo assim, de vulgarização de pensamento. As pessoas passam a ser muito brutas, muito cruas na sua... toscas, né? Fica tudo Ogras. Fica muito... chato, né? Vai ficando chato, vai ficando aquela coisa muito rápida, gosmenta. não tem delicadeza, não tem nada. E, ao mesmo tempo, elas ficam suscetíveis a essas manipulações, porque aí eu posso falar o que quiser. Vacina leva a morte, não sei o quê. Aí alguém vai dizer, é verdade. Aí o outro fala o oposto, é verdade. Às vezes você vê o cara falando a mesma coisa, em falando o sentidos contrário, inversos. na mesma sentença. E Então, aí isso vai descambar. Eu colocaria uma terceira coisa quando você fala, Célio, né? Que são duas coisas que propiciaram esse movimento aí que nós estamos vivendo nos últimos 5 anos, de ódio, né, essa desmobilização mental, né? E aí a gente ficou à mercê dos algoritmos. Mas é isso. Exatamente. Você não tem como cristalizar a Nem imaginação aqui e a e nem fantasia. lá. Exatamente. Nem de um lado, nem do outro. Você está à mercê dos algoritmos. Por E isso eles é que fantasiam e imaginam por você. Exatamente. E nos assistem. Então, E nos assistem digladiando. Tem até estudo aí, eu acho que você disse que tem aluno de psicologia, deve ter aqui na sala, não sei quem tem aqui, tem o Vygotsky, ele trata disso, né? Um psicanalista aí russo, logo depois da Revolução Russa. Tem inclusive um livro bem bacana sobre a psicologia da arte, e ele trata dessas questões, isso nos anos 20 do século passado, quer dizer, há 100 anos. Então, enfim, era isso aí que vocês estavam... Não sei se era isso, mas foi o que eu preparei para hoje. Foi muito legal, foi muito legal. Mesmo porque, Célio, é a arte do encontro. Eu acho que essa, né? A gente fez uma brincadeira até com a vida é a arte do encontro, mas na vida há tantos desencontros. Sabe que isso está citado na última encíclica do Papa Francisco. É mesmo? A vida é a na arte do Fratelli Tutti, encontro. todos irmãos. Recomendo que leiam.
que ele cita o Vinícius de Moraes, do Samba da Bênção. Tá. E veja que o samba é uma encíclica, né, do Papa católico e tal, e o Samba da Bênção ele vem a partir da religião e da cultura dos terreiros, né? Uhum. São os afro-sambas lá São do os Vinícius de Moraes, afro-sambas, né? com o Baden-Powell, né? E começa com Saravá. Quando os morros do Rio eram românticos, né? Quando eram morros, Então, mas não eram... É é verdade isso isso aí. aí. E a gente fez Mas, uma enfim, brincadeira com esse curso que, assim, ó, é digital, mas é ao vivo. ó, teus alunos estão todos saindo aí da Estão indo sala antes que embora a gente porque fique eles só têm nós aula. dois. Célio, muito obrigado de verdade. E eu quero trocar isso com Grande abraço. você. Sei que você está lá com... Sabe que você chamou? Aqui estou. E o inverso Espero que na procede. próxima vez, pessoalmente. Tá bom. Depois, como o Ladislau falou, que não vai ser 2021, tá, gente? Ele é muito cruel, assim, né? Ele é categórico. Ano que vem nós não nos veremos ao vivo e a cores Oh, meu ainda. Deus. Eu espero que sim. Vai, É. vocês aí que são de medicina, que saia Saia logo logo com essa essa vacina. vacina, não é? Tá bom. Célio, um grande Não, vou abraço para ficar você. transparente. Já estou cor-de-rosa aqui. Daqui a pouco ficar Pô, transparente. você pode Como é que usar só? aqueles sprayzinhos que vai derretendo. Do Trump. Puta, Aquela cara aquele é muito alaranjada. fake, né? Um beijo na Silvana. Nos vemos em breve. Tá bom. Super obrigado, tá bom, Célio? Grande abraço, Um gente. abraço de irmão. Obrigado. Bom trabalho, bom estudo aí. Tchau. Tchau. Eu vou desligar aqui então. Tá bom. Truque!